Oi, nós estamos retornando ao estudo e à leitura do livro de Esther. Hoje nós vamos estudar o capítulo 4 do livro, um capítulo que tem algumas falas bem conhecidas e é um capítulo bem importante, bem enfático do livro de Esther. Nesse capítulo nós encontramos Mardoqueu desesperado por conta do decreto imperial, do decreto do rei sobre o extermínio dos judeus. Encontramos Esther, quando ela sabe desse decreto, como ela fica sabendo. E mesmo não sendo um livro que fale, que esteja escrito a palavra Deus, nós percebemos principalmente nesse capítulo a presença e a providência de Deus em cada ato, em cada episódio dessa linda história que é o livro de Esther. Vamos lá então? Nós podemos chamar esse capítulo de o dia decisivo na vida de uma rainha. E aqui nós temos a rainha Esther. Temos que ter em mente mais ou menos que nessa época do reinado do rei Assuero e da rainha Esther, haviam no mínimo 15 mil judeus na Pérsia. E imaginem o alvoroço que deu quando eles receberam a notícia de que o rei decretou a morte e o extermínio de todo judeu que estivesse sobre o território aonde a Pérsia dominava. Então, por mais que eles quisessem voltar para Jerusalém, eles não teriam como voltar, porque a Pérsia ela dominava desde a Índia até a Etiópia e também o território judeu, o território de Jerusalém. Então, mesmo se eles quisessem voltar para Jerusalém, lá eles também iriam sofrer por conta desse decreto. E logo nos primeiros versículos, dos versos 1 ao 3, nós encontramos Mardoqueu, parente o primo que adotou Esther e que fez com que ela chegasse a ser rainha, desesperado, e como era o costume da época, ele rasgou as suas vestes. Isso era comum em algumas gerações anteriores que a gente podemos encontrar no Antigo Testamento, e também na Pérsia, que era um povo pagão, não era um povo judeu, mas lá era comum, no momento de dor, de lamento, rasgar as suas vestes, vestir panos de saco, jogar pó sobre as suas cabeças, jogar cinza sobre as suas cabeças, informando e expressando, na verdade, estavam expressando o seu lamento, a sua dor, o seu sofrimento. E nós vemos aqui Mardoqueu nesse extremo desespero e dor e sofrimento, não só pelo fato de ele ter enfrentado Amã, mas por ele saber que por conta da sua atitude, despertou no Amã um ódio mortal por todos os judeus. Então, todos os judeus da Pérsia estavam sendo condenados, talvez por uma atitude de Mardoqueu. Então, digamos que ele estava sofrendo a dor e o sofrimento por ter causado aquilo, como também o desespero de busca de uma resposta, de busca de um socorro. Por conta disso, ele expressa o seu sofrimento. Nós aprendemos aqui, podemos aplicar na nossa vida, que nós somos seres emocionais. Quando Deus nos formou com emoções, com sentimentos, com desejos. Então não há nada de errado quando nós expressamos os nossos sentimentos e as nossas emoções, porém de forma correta. Não é ruim, até que a gente vai ler os livros os salmos, nós vamos perceber que os salmistas eram cheios de emoções, eles eram cheios de sentimento. Eles começam escrevendo um salmo falando da sua angústia, da sua dor, querendo muitas vezes a morte, mas ao final louvando e exaltando a Deus. E é isso que nós temos que fazer com as nossas dores, com os nossos sentimentos, com a nossa emoção. Nós devemos expressá-las, mas da forma correta, sempre levando a Deus.
que nós possamos levar até Deus aquilo que nos angustia, aquilo que nos faz sofrer, as nossas emoções e as nossas dores, porque Ele é o único que vai trazer o refrigério. O ruim é quando nós levamos as nossas emoções e expressamos elas de forma errada ou até mesmo para as pessoas erradas. Mas como Deus que nos formou e conhece toda a nossa capacidade de sentir e todas as nossas emoções, só Ele pode trazer o consolo, o acalento, aquilo que nós precisamos. Então, que nós possamos sim expressar as nossas emoções, mas sempre levando até Deus, porque Ele vai saber como nos conformar e como nos consolar. E foi isso que Mardoqueu fez. Se a gente for olhar os outros versos, a gente vai perceber, vai entender e vai ler, que ele foi clamar e suplicar diante do palácio. Ele não ficou vagando pela cidade e muito menos ficou perdido, desesperado com outros judeus. Ele foi para o único lugar onde ele poderia encontrar um socorro, que foi para a porta do palácio. Essa situação me fez lembrar Josué capítulo 7. Nesse capítulo, o povo de Israel peca contra Deus, perde uma guerra, Josué rasga suas vestes, vai clamar, vai orar, vai buscar a Deus uma resposta. E é nesse momento que Deus diz para Josué que ao invés de ele orar, ele deveria agir. E muitas vezes nós temos que fazer isso. Nós temos um momento de dor, um momento de sofrimento, mas também a gente tem que saber agir. Tanto Josué quanto Mardoqueu, aqui no livro de Esther, ele tomou uma atitude. Ele foi para a porta do palácio. Ele com certeza queria que Esther soubesse o que estava acontecendo. Temos que entender que naquela cultura, a rainha estava nos seus aposentos e ela não tinha muito acesso a muitas informações. Teve um historiador que, analisando todo o contexto da época, o rei ele era proibido de receber más notícias. A vida do rei tinha que ser uma vida leve, tranquila, muita tranquilidade. O rei não podia ter notícias e ser pego de surpresa com notícias ruins. Por isso que qualquer pessoa que sofresse, qualquer pessoa que estivesse em lamento, tipo Mardoqueu, teria que ser afastado. Por isso que Mardoqueu foi até lá, e ele sabia que Esther ia ficar sabendo. E foi exatamente isso que aconteceu. O autor do livro ele nos relata exatamente isso. Esther fica sabendo que Mardoqueu está em sofrimento, está em prantos, pensa qualquer outra coisa, envia roupas, ele nega, e quando ele nega o envio de roupas por Esther, ele conta o que está acontecendo. Ele explica para Esther o perigo que os judeus e que ela está sofrendo. Isso é o que a gente lê nos versículos de 4 a 9. Ele pega o eunuco, aquele servo da rainha, e pede para ela avisar do perigo que os judeus estão sofrendo e pede para ele entregar uma cópia dessa lei. E aqui a gente já pega um detalhe bem importante. Nós temos um eunuco, nós temos uma pessoa, um coadjuvante na história, que tem toda a responsabilidade de fazer com que o recado de Mardoqueu chegue a Esther. E o que a gente pode aprender aqui é que Deus, quando Ele quer fazer com que os seus propósitos sejam cumpridos, Ele usa qualquer pessoa. Nós não sabemos o nome do menino que entregou os 5 pães e 2 peixinhos para Jesus. Nós não sabemos os nomes dos homens que ajudaram Paulo a fugir por um cesto, pulando um muro dentro de um cesto, lá no livro de Atos. Nós não sabemos o nome da serva de Naamã, que falou do profeta Eliseu para ele. Nós não sabemos o nome desses personagens, mas sabemos que eles foram cruciais, importantes demais para que o propósito de Deus seja cumprido. Então, às vezes nós nos achamos anônimos demais, às vezes nós achamos que nós não vamos ser usados, que quem somos nós para sermos usados por Deus.
mas a Bíblia é cheia de relatos de que Deus usa quem Ele quer para que o propósito dele seja cumprido. Não está em nossas mãos, não está em nossas qualidades, em quem nós somos ou que nós deixamos de ser, mas está em nós ser um coração disponível para que Deus nos use para cumprir o propósito dele na vida de alguém, na nossa família, na vida dos nossos vizinhos, na vida dos nossos amigos, na escola, no trabalho. Podemos nos achar anônimos, mas Deus pode nos usar para fazer com que o propósito dele seja cumprido. Dos versos 10 a 14, aqui nós encontramos aquela exortação de Mardoqueu para Esther. Nós encontramos a Mardoqueu lembrando a Esther que ela também era judia e que a vida dela também estava sofrendo. Esther, quando fica sabendo da situação, o que ela vem à mente dela é que ela, mesmo sendo rainha, ela não podia chegar diante do rei. A vida dela estava em risco. Mas Mardoqueu lembra dela a origem dela, que ela também era judia e que ela também poderia morrer se ela não fizesse algo. E é tão lindo aqui nesses versos que a gente encontra aquela preciosidade onde Mardoqueu fala para ela: será que não foi para esse tempo que tu foi rainha? Que isso quer dizer? Isso quer nos fazer refletir que se a gente fizer uma retrospectiva na nossa vida e ver aonde nós estamos hoje, será que a gente não para pensar e será que não foi para esse tempo que Deus nos colocou aonde nós estamos? Seja no nosso trabalho, seja na nossa família, seja na escola. Será que não foi para esse tempo que Deus te colocou ali para ser a diferença? Para levar o evangelho para as pessoas que estão ao teu redor? Esther tinha a missão e ela poderia fazer com que todos os judeus fossem salvos. E muitas vezes nós podemos salvar a vida do nosso colega, do nosso amigo, da pessoa que trabalha com a gente, do nosso familiar. Será que não foi para esse tempo que Deus te colocou perto dessa pessoa, para que você fale do amor e do evangelho de Jesus para ela? E outro verso interessante nesse capítulo é que Mardoqueu fala: se ela não quisesse, se a Esther desistisse, não aceitasse a missão de falar com o rei, livramento viria de outra parte. Muitas vezes nós nos negamos a fazer a obra de Deus. Só que a gente tem que entender que Deus, ele vai usar outro meio para que o propósito dele seja cumprido. Só que a única coisa que ele quer é que nós tenhamos o privilégio de fazer parte do plano dele. A soberania de Deus está sobre todas as coisas e o propósito dele vai ser cumprido. Queira nós sim ou não. Só que ele ainda nos dá a chance e o privilégio de fazer parte do plano e do propósito dele. A W. Tozer diz que ele compara a soberania de Deus com um transatlântico que sai dos Estados Unidos rumo à Europa. Dentro daquele transatlântico, as pessoas que estão lá dentro, elas têm liberdade para fazer o que quiser, dormir, levantar, comer, sair, dançar. Elas têm liberdade para fazer o que querem, mas elas não têm o poder de tirar a direção do transatlântico. Elas não têm o poder de mudar a rota, de mudar o rumo. Assim é a nossa vida com Deus. Nós não vamos mudar a rota e o rumo do propósito de Deus ser cumprido. A única diferença é que a gente pode aproveitar a viagem e fazer parte desse propósito com Deus. Nós temos o privilégio de servir a Deus, fazendo com que o propósito dele seja cumprido. Que propósito seja esse? Levando a mensagem do Evangelho, vivendo uma vida de fidelidade a Deus no nosso meio familiar, no nosso ambiente de trabalho, na escola, junto com os amigos, nas nossas redes sociais.
Nós temos o privilégio de ser fiéis e adorar a Deus e levar a sua mensagem em tudo que a gente faz diariamente, a todo instante. Se a gente não aceitar esse privilégio, essa chance, Deus vai cumprir o propósito dele com a gente ou sem a gente. Mas ainda a gente tem essa chance de fazer parte do plano dele, de ser mais um daqueles meninos dos 5 pães e 2 peixinhos que foram usados para louvor e glória do nome de Jesus. E no final deste capítulo 4 do livro de Esther, nos versículos 15 a 17, o plano é colocado em prática. Esther assume a sua posição, a sua missão. E a primeira coisa que ela faz é clamar o povo por um jejum. Nós temos que entender que quando nós vamos buscar a Deus em jejum, nós temos que entender que esse jejum ele não pode ser um ritual religioso, não pode ser algo que nos vá mudar a ideia de Deus. Muito pelo contrário. O jejum ele tem que ser um ato de humilhação, um ato de entrega, um ato de confiança. Nós vamos estar renunciando às nossas necessidades e conforto pessoais, mas nós vamos estar nos entregando, nos humilhando diante de Deus. E o que eu achei mais interessante é que no momento de desespero e de dor, Esther, a única coisa que ela soube fazer é se humilhar diante de Deus. Quantas vezes nós precisamos fazer isso? Quantas vezes, e eu tenho certeza que todas nós passamos por momentos de dor, de sofrimento, por momentos de não saber o que fazer, por momentos de dúvidas e querer entender o porquê de muitas coisas. Nós temos que ter o exemplo de Esther. Como eu já falei, esse livro em nenhum momento fala a palavra Deus, mas nós vemos Deus em tudo. E ela se humilhou, ela jejuou, ela buscou aquele que o único que podia ajudá-la naquele momento. Que nós possamos ser como Esther, no momento de não saber o que fazer, que nós possamos nos humilhar diante de Deus, que nós possamos nos colocar diante dele e buscar a providência dele. E ao final ela fala: se perecer, pereci. Que frase, que fala mais bonita é essa? Ela aceitou a sua missão e falou: se perecer, eu pereci. Quantos de nós podemos falar isso? Se for para perder algo, então que eu perca. Mas que eu não perca o propósito, que eu não perca o evangelho, que eu não perca Deus, que eu não perca o amor de Deus e nem a sua presença. Se for para perder amigos, se for para perder status, se for para perder trabalho, se for para perder o que for, que eu perca, mas que eu não perca a presença de Deus. Que eu não perca o seu amor e o seu evangelho. Que eu não perca o desejo de cumprir o propósito de Deus e viver segundo a sua vontade. Que nós sejamos como Esther, não apenas almejando ser rainha, não apenas almejando as coisas boas, mas que nós sejamos como Esther a ponto de, se for para perder, eu perca tudo, mas que eu não perca o propósito de Deus para minha vida. Amém? Deus seja louvado e que esse estudo edifique muito a sua vida. Amém.